Olá, alunos do 7º ano, tudo bem? Espero que estejam bem, preparados para mais uma semana de estudos, né? Essa semana nós vamos estudar o reino dos animais, o reino animal. Esse reino é composto de um grande número de seres vivos que são diferentes entre si. As suas características são diferentes, como a água-viva, o grilo, a onça-pintada e outros animais. Todos os animais são eucariontes, ou seja, possuem uma célula bem complexa, né? Com todas as estruturas. São pluricelulares, possuem várias células e são heterótrofos, que são seres vivos que necessitam de outro ser vivo para se alimentar. O reino animal é dividido em invertebrados e vertebrados, de acordo com a ausência ou a presença de coluna vertebral e de crânio. Então, o que diferencia um ser vivo invertebrado e um vertebrado é a ausência ou a presença da coluna vertebral e do crânio. Os principais filos de invertebrados são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nematódios, os moluscos, os anelídeos, os artrópodes e os equinodermos. Os vertebrados pertencem ao filo Chordata, que significa que são vertebrados que possuem a coluna vertebral. E os vertebrados são classificados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Todos do reino animal apresentam um esqueleto interno, formado de cartilagem, ou de ossos e cartilagem, e a coluna vertebral. Todos os vertebrados, né? Essas estruturas estão relacionadas com a sustentação do corpo, os movimentos corpóreos e a proteção dos órgãos internos. Os invertebrados é um grupo formado por diversos filos de animais que não apresentam a coluna vertebral, nem as vértebras e nem o crânio. São filos mais primitivos, são mais simples do que o filo dos cordados, que são os vertebrados. Então, começamos pelo mais simples, o porífero. Na verdade, os invertebrados representam a maioria dos animais, certo? E os poríferos é o filo mais simples. Eles não apresentam tecidos, nem órgãos, são os popularmente chamados de esponjas, os poríferos, né? Eles são aquáticos e são sésseis, ou seja, eles não se movimentam. Eles vivem fixados em rochas ou em conchas, em algum substrato, né? Mas eles não se movimentam. Os quinidários são a anêmona do mar, a água-viva, os corais. Os plateumintos e os nematódios são vermes. Alguns são parasitas. Os moluscos vão ser caramujo, a lesma, a lula, o polvo. Os anelídeos são as minhocas, sanguessugas. Os artrópodes são divididos em vários grupos. Tem o grupo dos insetos, dos aracnídeos, dos crustáceos, certo? Os aracnídeos é o grupo das aranhas, escorpiões, né? Os crustáceos são camarão, siri. E os equinodermos, que são as estrelas do mar, ouriço do mar e o pepino do mar. Então, esses são todos os filos dos invertebrados. Agora, os vertebrados são classificados em peixes. Nós vamos ter os peixes ósseos e cartilaginosos. Nós vamos estudar cada um separado, bem específico. Os peixes respiram pelas brânquias, né? Depois, nós vamos ter os répteis, que são tartaruga, cobra, jacaré, lagarto, né? Os répteis, a pele deles é revestida por escamas. As aves
que tem como característica apresentar sangue quente, tem o corpo coberto de penas, né? Tem capacidade de voo. Os anfíbios, que são sapo, rã, os anfíbios respiram pelo pulmão e pela pele. Eles têm respiração pulmonar e respiração cutânea, quer dizer, pela pele. E os mamíferos, né, que é o último grupo, que tem como principal característica a produção das glândulas mamárias, né? E tem o corpo coberto de pelos. Então, assim, tem várias características em cada um. Nós vamos estudar nas próximas aulas. Esses grupos são exemplos de animais que pertencem ao filo Chordata, os cordados, ou seja, que apresentam coluna vertebral. Fisiologia dos animais. A fisiologia está relacionada às funções e ao funcionamento de um organismo. Algumas características da fisiologia animal: a digestão, trocas gasosas, excreção, circulação e reprodução. A digestão é um processo que o indivíduo precisa se alimentar, né? E as estruturas do sistema digestório transformam esses materiais em materiais menores que são absorvidos pelas células para que o indivíduo obtenha energia, né, para as atividades. As trocas gasosas é a captação de gás oxigênio do ambiente e devolução de gás carbônico. Então, inspira gás oxigênio e expira gás carbônico, né? Sai gás carbônico. Essa respiração em alguns animais é realizada pelos pulmões, né? Mamíferos, anfíbios, alguns pelas brânquias, que no caso o peixe respira pelas brânquias, ou pela pele, como eu disse, os anfíbios, sapo, né? Por exemplo, respira pela pele também. A excreção, que é o metabolismo dos animais, a capacidade de produzir excretas. Essas excretas são materiais que não fazem bem para o organismo, são tóxicos, né? Se ficar acumulado ali. Então, precisa ser eliminado. E vai ser eliminado pela superfície do corpo ou através de um sistema excretório. Nem no caso dos mamíferos, a excreção é pela urina, né? Pelo sistema urinário. Circulação e transporte. Em alguns animais, os materiais produzidos e utilizados por eles são transportados de célula para célula, né? Nos animais mais simples. Em outros, são transportados pelo sistema circulatório. Então, os mamíferos, por exemplo, transportam substâncias pelo sangue, através do sangue, né? No caso, transporta nutrientes, transporta gás oxigênio pelo sangue. E a reprodução, ela pode ser sexuada ou assexuada. As células reprodutivas, chamadas de gametas, elas se unem para formar um novo indivíduo, né, que nós chamamos de zigoto. Esse processo em que um gameta se junta ao outro, nós chamamos de fecundação. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Façam as atividades utilizando o livro didático. Uma boa semana de estudos para vocês e até a próxima aula.